Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E neste vídeo a gente vai dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muita polêmica, e a gente vai falar aqui sobre o caso do Maracanã, certo? Por quê? Lembra daquela música antiga? Entrei de gaiato no navio, oh, entrei pelo cano. Lembra dessa música? A gente vai explicar aqui porque a dupla Flamengo e Fluminense vai ficar aí com o Maracanã para 2024. E a gente vai explicar o posicionamento aqui do Vasco da Gama nessa situação toda. E a gente espera que essa situação do estádio aí, por parte dessa diretoria que está saindo e dessa que está entrando, não seja mais um caô. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui também sobre Vasco da Gama e Cruzeiro, né? A gente está acompanhando aí a semana da equipe do Cruzeiro, Vasco com algumas novidades aí positivas para essa partida. E a gente vai falar aqui sobre o caso do Vegete lá no STJD, porque tem muita gente aí dizendo: ah, Laureano, isso não vai dar em nada. Eu vou lembrar aqui um capítulo para vocês aqui. Por favor, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo. Meus amigos, o negócio é o seguinte: o Vasco da Gama aí vive semana aí de preparação. A gente está no meio aí de uma data FIFA. O Vasco, particularmente, está acompanhando essa situação, porque a gente tem interesse aí hoje no jogo do Chile contra o Paraguai, jogo que vai acontecer lá em Santiago. Se o Medel tomar um cartão amarelo, vocês sabem que o Medel retorna imediatamente para o Rio de Janeiro. O Medel não enfrentaria o Equador, certo? Então ele voltaria para o Rio de Janeiro e não iria desfalcar o Vasco. Hoje a gente também teve mais uma notícia positiva, porque o Vasco também chegou a um acordo com a CBF, né, sobre a situação do Gabriel Peck. O Gabriel Peck retorna da seleção já no domingo, no dia 19, aí, então, sem menores problemas, ele vai enfrentar a equipe aí do Cruzeiro. Cruzeiro que vive problemas lá de desfalque, lá, desfalques confirmadíssimos, essa situação toda aí envolvendo perda de mando de campo, podendo perder pontos também o Cruzeiro. E essa situação aí do STJD, né? Hoje estavam muitas pessoas falando assim: Laureano, mas agora o Vasco manda no STJD porque o Salomão, que foi presidente do STJD, simplesmente agora é o vice-presidente do Vasco. Ô, meus amigos, ele era presidente do Vasco, ele era presidente, melhor dizendo, do STJD, ele nunca defendeu o Vasco lá dentro. Em 2020, o Vasco cai naquele jogo lá contra o Internacional. Problema do VAR, né? Houve um erro de direito ali. Qual foi a influência dele lá? Nenhuma. Influência zero. Entendeu? Então, esse pessoal, rapaz, se tiver que prejudicar o Vasco, vai prejudicar. Acho eu, acho eu que o Vegete vai ser liberado, mas é por outra questão, é porque a gente teve um caso parecido com o próprio Paulinho, com o próprio Medel, que não deu em nada, então também não vai dar com relação à situação aí do Vegete. Mas aí dizer,
Ah, porque agora o Vasco manda. Esse cara aí, porra, tava lá, meu irmão. Até no jogo aí contra o Sport aí, deram, porra, os 3 pontos pro Vasco, depois tiraram e... Entendeu? Então aí, cagando pro Vasco, essa é a grande situação. E aí, o que que acontece, pessoal? Sobre essa situação envolvendo aí o Maracanã. Vou colocar aqui com fonte para vocês essa situação do Maracanã. Porque essa situação do Maracanã, ó, olha só, dupla Flamengo e Fluminense vence concorrência pelo Maracanã com proposta de R$ 234 mil, certo? A gente vai colocar aqui, né? Hoje o governo do Rio homologou, né, a proposta vencedora. Não houve nem concorrência, né? Porque o Vasco saiu fora, a Arena 360 também saiu fora, então não teve proposta. A proposta vencedora quando há competição na administração pública, que nem houve nenhum tipo de situação envolvendo competição. Então, de acordo ali com o governo do estado do Rio de Janeiro, certo? A gente conseguiu ali, a gente não conseguiu a pontuação. Então, o Vasco saiu fora, não conseguiu ali aquela pontuação máxima, né? E mas o que chamou a atenção foi essa situação aqui que eu vou ler aqui para vocês. Olha que coisa aqui, né? Segundo a matéria, ó, diante da negativa do governo, o Vasco manifestou em nota que os termos do chamamento impedem a participação dos parceiros privados do Vasco no processo e também inabilitam a participação do próprio clube através de exigências descabidas que apenas o atual permissionário precário consegue atender. Rapaziada, olha só, quando surgiu essa situação do Maracanã, de edital, licitação, o que que essa turma de passador de pano fez? Foi defender o Jorge Salgado, dizendo, né, e a 777, não, que nós temos aí parceiros como a W Torre, a gente tem parceiros aí como a Legends, que vai dar jeito aí, e o Maracanã vai ser do Vascão, que a 77 vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora, o que que acontece? O Vasco emite uma nota dizendo aí que os parceiros privados não querem mais participar do processo. Olha só, por não ter condição de atender às exigências. Irmão, é estelionato atrás de estelionato. E por isso que eu comecei aqui o nosso vídeo cantando aquela música Entrei de gaiato no navio. Agora, essa turma de passador de pano, gente, sem querer ofender ninguém, por que não faz vídeo sobre isso para falar Josh Wend é foda? E o seguinte, eu já estou falando isso aqui porque o que, que acontece? O que a gente mais vê hoje no Vasco é bravata. Então, eu espero aí o seguinte: a situação de São Januário, aí da reforma, toda essa situação, né? Estou aqui acreditando, principalmente porque pessoas sérias aí, fora do Vasco, estão ligadas a esse processo, como o senhor Pedro Lamáquia, né? A própria Leila e etc., tem interesse nesse processo todo. Eu espero que não seja mais uma conversa fiada desse povo aí também. Porque, assim, mais uma vez, né? Flamengo aí deitando e rolando, o governador do estado do Rio de Janeiro deitando e rolando aí, tomando partido do Flamengo, e o Vasco, ó, nessa posição aí, quacal. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu espero, do fundo do coração, ô Pedrinho, tu tem que se manifestar sobre essa situação aí em breve, meu queridão. Tem que se manifestar. Porque você não tomou posse, mas você já é o sucessor do Jorge Salgado, né? E o Jorge Salgado é olha, é uma administração
horrorosa. E tudo mentira. Negócio de W Torre, Legend, só coisa aí pros. A coisa de Varmongol. Essa é a verdade. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.